Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. Ministro do Trabalho anuncia aumento da fiscalização nas empresas e corte de despesas nos programas de saúde do trabalhador. Novo presidente da Câmara dos Deputados diz que legalização do aborto só passa se for sobre seu cadáver. Mercado prevê economia sem crescimento este ano e inflação acima dos 7%. Professores estaduais do Paraná entram em greve contra demissões e atraso no pagamento de benefícios. E na bancada estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. E você vai ver muitos mais assuntos no Jornal da Cultura, que começa agora. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp no número 11 97 559 2915. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e Facebook do Jornal da Cultura. A semana em Brasília promete ser movimentada. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, quer votar amanhã o segundo turno da proposta de orçamento impositivo e garante que legalização do aborto só entra na pauta por cima do cadáver dele. Os presidentes da Câmara e do Senado se encontraram na tarde de hoje para alinhar a pauta de votações nas duas casas. Essa agenda que nós pretendemos harmonizar é uma agenda socioeconômica que garanta as conquistas do povo brasileiro e especifique, priorize exatamente a reforma política. Amanhã, a Câmara deve votar, em segundo turno, a proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo. Ela obriga o governo a liberar recursos indicados pelos deputados e senadores para atender obras nos redutos eleitorais. O texto também prevê um percentual mínimo de investimentos em ações e serviços públicos de saúde, de forma que metade do valor das emendas seja aplicada no setor. Está em votação é o impositivo das emendas individuais. A outra precisa ter a proposta tramitando ainda, né? Isso vai acontecer, que é promessa minha. Também nesta semana, a Câmara deve indicar os membros da Comissão Especial da Reforma Política e da nova CPI da Petrobras. Mesmo depois de se encontrar com a presidente Dilma Rousseff, o presidente da Câmara não deve dar trégua na hora de pautar as votações. Eduardo Cunha tenta emplacar matérias que não agradam ao governo e descarta propostas defendidas por Dilma Rousseff. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o presidente da Câmara afirmou que não vai pautar a legalização do aborto, nem que a vaca tussa, e que aborto e regulação da mídia, duas propostas defendidas pelo governo, só passando por cima do cadáver dele. Marco Antônio Villa, boa noite. Boa noite. Boa noite. Qual que é a mensagem do Cunha está dando para o governo? E ele não está sendo um pouco autoritário falando dessa forma, só por cima do meu cadáver? A Casa Congresso Nacional pode ter isso? Eu acho que aí nesse caso houve um certo exagero, mas eu acho que é necessário entender o seguinte, vão concentrar uma artilharia sobre Eduardo Cunha, porque ele é adversário do que o Celso de Mello chamou num dos votos do mensalão de projeto criminoso de poder. Palavra para expressão que não é minha. Quem quiser fazer aquelas pressões que fazem contra a gente aqui, processe o Celso de Mello tal, projeto criminoso de poder. Ele acaba se antepondo a isso. O PMDB virou uma espécie de geni da política nacional. Todo mundo aproveita para jogar alguma coisa contra o PMDB e agora contra o Eduardo Cunha. Eu acho que são duas questões. A questão do aborto vai ter o trâmite lá e, evidentemente, vai chegar uma hora que ela vai ser votada e aí o plenário vai apoiar ou não, depende de que tipo de proposta vai ser apresentada. Tal. Acho que a questão central é a posterior, a questão do controle social da mídia, que isso o governo joga, isso é a proposta do governo mesmo. A questão do aborto para o governo é secundário. O que é central para os marginais do poder? Expressão que não é minha, é de Celso de Mello. Se quiser fazer alguma coisa, faça com ele lá no STF. Dos marginais do poder é querer impor a censura à imprensa, que eles têm ódio do Estado Democrático de Direito. Então, em relação a Eduardo Cunha, ele vai tomar muita pancada, ele vai ser demonizado por aqueles que são instrumentos deste, volto a dizer, projeto criminoso de poder. A questão do aborto é uma questão que a sociedade vai discutir, mas no fim entra na pauta. Agora, isso também não é um que o governo tem interesse. Você acha que o governo Dilma está interessado nisso? O governo Dilma está querendo interessar é esconder o maior roubo da história da humanidade, patrocinado por esse governo e pelo anterior, por aquele que se esconde porque tem medo, que é o petrolão, que é o maior roubo da história da humanidade. O resto para o governo é secundário. Ayrton Soares, boa noite. Boa noite. Qual é o recado do Eduardo Cunha? É um recado absurdo, esdrúxulo. Uma pessoa foi eleito presidente da Câmara, não sei se tem gabarito para ser presidente da Câmara, mas eu até recomendaria a todos aqueles que apoiam a aprovação de uma lei que possa permitir o aborto,
para que não continue existindo no Brasil os abortos clandestinos, que anualmente apresentam como resultado milhares de crianças mortas porque fizeram abortos clandestinos às mães. Talvez fosse interessante que se recolhesse os atestados de óbito dessas crianças que foram vítimas de abortos clandestinos e se remetessem para ele. E dizer que passar por cima do cadáver dele significa aprovar uma lei que vai possibilitar que milhares e milhares de cadáveres de crianças não surjam todo ano. Porque o aborto é uma questão de saúde pública no Brasil. O aborto não é uma questão moral, ética, é saúde pública. A mulher que no desespero faz o aborto, ou por vontade própria faz o aborto, tem que ser respeitado o direito da mulher de escolher o que ela fazer do corpo dela, não é? E nessas condições o aborto é feito, na verdade, em clínicas que não são regularizadas, sem fiscalização, sem higiene e, na maioria dos casos, principalmente os mais humildes, não é? Enfim, eu acho que a resposta para ele é mandar para ele quantas crianças morrem no Brasil em abortos clandestinos por falta de uma legislação que possibilita o aborto terapêutico, o aborto que seja motivado para que a saúde da mulher seja preservada, o aborto por vontade de mulher consciente, que decide o que faz do corpo. Enfim, uma legislação competente deverá surgir. O Roberto Miranda aqui pelo Twitter, dá para acreditar em reforma política vindo da boca do Renan Calheiros? Não sei, mas o Renan Calheiros é presidente do Senado e do Congresso Nacional. O que fazer? Enquanto ele não sair de lá, pode ser até que saia pela Operação Lava Jato, que a gente não sabe, a questão toda da reforma política vai ocorrer provavelmente algumas mudanças, que são cosméticas. Reforma naquele sentido que nós discutimos no belíssimo seminário que a TV Cultura fez com a AB há 2 semanas, é difícil naquele conjunto de questões levantadas. Mas uma ou outra medida tem de ser adotada nesse ano, que antecede um ano antes das eleições, né? É importante. Uma delas, que nunca vai ocorrer, mas que renovaria muito a vida política no Brasil, seria a adoção do voto distrital. Você derruba gasto de campanha, aproxima o eleito do eleitor e tem um controle maior, o cidadão, de quem ele elege e tal. Agora, uma coisa que poderia ser testado, como a emenda, inclusive, que tramita no Congresso, na próxima eleição municipal. Seria uma tentativa de fazer um teste e ver como é que funciona o voto distrital. Mas, dificilmente, sequer isso vai ser aprovado. Mas tem a proposta do distritão, que é diferente, que é a proposta do Michel Temer. A discussão vai ser aprovada alguma coisa, agora nós temos de participar. Essa que é a grande questão, temos de ficar atentos, né? Ayrton, só para a gente encerrar esse assunto, sobre o orçamento impositivo. Quem sai perdendo com esse orçamento impositivo? Essas emendas parlamentares, elas não eram usadas como jogo de troca entre o governo e os parlamentares? Ou não? Emenda parlamentar, o que é isso? Que é orçamento impositivo, ou seja, se for aprovada a emenda, o governo tem que liberar a verba para aquele deputado para cumprir aquela emenda, fazer cumprir aquela emenda, liberar aquele dinheiro que ele destinou no orçamento para tais obras públicas ou serviços, qualquer coisa. O que acontece? Claro que não é generalizado isso que eu vou dizer, mas há um acerto. Eu mando a verba para a prefeitura X, eu sou deputado, quero ter voto lá. Acerto com o prefeito para onde vai essa verba. O prefeito destina a verba, suponhamos a construção de uma ponte, não é? Aí já existe o empreiteiro a quem já está confiada esta obra, entendeu? E aí todo mundo ganha. Esse esforço no orçamento impositivo, com as exceções de sempre, não é só porque o deputado pode fazer algo pela sua região, onde ele é votado, mesmo porque são poucos deputados votados numa só região. Todos eles saem por todo o estado procurando voto. Mas suponhamos que alguém interessado em mandar um dinheiro para a prefeitura da sua cidade natal, onde ele tem a maioria dos votos, se esse dinheiro for mandado e ele tiver ouvida na cidade, quais são as obras prioritárias, o que é uma creche, uma escola, e o processo for limpo, não tenho nada contra isso. Agora, tem que ter alguém que controle isso. Se não é o executivo que libera ou não, que seja o Tribunal de Contas que diga que essa obra pode não ser destinada para aquele fim. O mercado reduz a 0 previsão do Produto Interno Bruto deste ano e projeta alta na taxa de inflação, um cenário que faz o brasileiro segurar os gastos. A economia brasileira deve ficar estagnada este ano. A previsão é que o Produto Interno Bruto, o PIB, fique em 0%, segundo economistas consultados pelo Banco Central. A projeção para a inflação também piorou e deve fechar o ano em 7,15%, bem acima do teto do governo, que é de 6,5%.
Poupar dinheiro nesse cenário é uma tarefa quase que impossível. Nunca pensei em guardar X, eu nunca fiz meta. Falta de planejamento, dinheiro, imediatismo, consumismo. São vários os motivos que explicam por que muitos brasileiros não têm a cultura de poupar, apesar da maioria ter consciência da importância de se preparar para o futuro. É o caso da Elisa, que há 5 anos se tornou microempresária. Fabrica e vende molho de pimenta. Ela admite, se pudesse voltar atrás, teria feito tudo diferente para ter, aos 60 anos, uma situação financeira melhor. Eu teria começado bem antes a empreender, teria começado a pesquisar mais, a terminar uma faculdade que eu não terminei. E aí eu acho que agora eu estaria, bem melhor. Uma empresa de investimentos perguntou o que as pessoas fariam se pudessem voltar no tempo. 38% teriam começado a economizar mais cedo, 47% gastariam menos, 25% teriam priorizado a aposentadoria e 25% gostariam de ter quitado as dívidas mais cedo. As pessoas querem consumir rápido, sempre em busca de novidades, seja do refrigerador, do carro ou da viagem, né? E não planejam o futuro, sendo que ele um dia vai chegar. Vila, crescimento zero, inflação acima do teto da meta. Alguma coisa está fora da ordem, né? Usando o Caetano. Né? Claro, está fora da ordem nacional. Ele fala mundial, nós falamos fora da ordem nacional. É o desastre da Dilma 1.1 e que agora tenta ser consertado pela Dilma 2.0. Né? Aquela é 1.0, essa é 2.0. Ela fez o desastre, a herança maldita é dela. Ela não pode dizer que é do outro, porque o criador dela foi um gênio, ele é uma espécie de messias na terra tal, né? Que é o Lula. Então é ela que fez. E nós falamos durante 4 anos aqui que o governo era desastroso. E falavam, não, o governo está indo bem. Inflação fora da meta. Qualquer pessoa que vai ao supermercado, a questão de serviços, qualquer área da economia sabe que é um verdadeiro absurdo descontrole. Descontrole da inflação, a perspectiva, inclusive, da pesquisa Datafolha. Todos têm como expectativa aumento da inflação, aumento do desemprego, né? As contas públicas são um verdadeiro desastre, se a gente olhar as contas públicas. A capacidade de investimento do governo é nula. Um ministério desastroso e, mais ainda, a corrupção. Quer dizer, num cenário em que você tem tudo isso e mais uma crise política, porque advinda do maior escândalo da história da humanidade, patrocinada pelo Lula, né? Temos sempre que lembrar que ele está escondidinho, ele tem medo, ele é pilantra, ele é safo, como dizia Marco Aurélio Melo, usou a expressão no julgamento do mensalão, safo, que é a expressão carioca do sujeito malandro e tal. Ele está quietinho, porque ele tem medo de vir publicamente, ao menos se defender, ou pedir desculpas para a nação, ao menos isso, se ele tivesse caráter. Mas no meio de uma situação econômica desastrosa, com corrupção, crise política, não vai ser zero não, William. Vamos marcar, vamos ver no final do ano. Você acha que vai ser negativo? Vai ser negativo, nós teremos recessão. Isso daqueles que julgavam que eram brilhantes administradores e punham culpa no mundo, o que é mentira. Os Estados Unidos está crescendo 5% ao ano, portanto é mentira. É incapacidade, mais corrupção é igual gestão Dilma Rousseff. Aí, a Maria Madalena Homem aqui, ela está perguntando o seguinte, queria saber onde foi comprada a bola de cristal que adivinha o futuro da economia. Olha, o futuro da economia depende de cada versão que os economistas dão para os fatos e para suas avaliações do futuro. Então, é uma pleia de economistas, a grande maior parte com o rabo preso, né, prestando serviço a consultorias, mas uma boa parte independente. Mas o que eu queria lembrar é o seguinte, o presidente do Banco Central, o Trombini, ele assumiu publicamente de que a inflação vai extrapolar o teto. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, ele dá um prazo de 2 anos, no máximo, para que a inflação esteja contida. Quando as medidas econômicas estão sendo tomadas por esse novo triunvirato que foi montado aí, que eu lamento muito que tenha começado com o sacrifício do trabalhador, que eu gostaria muito que as medidas fossem aquelas que fossem pegar o lucro dos bancos, pegar o lucro pegar as grandes fortunas, taxá-las. Não, vamos pegar ali a previdência do trabalhador. Vão tirar do trabalhador. Quer dizer, isso a Dilma Rousseff não vai poder explicar para as pessoas que votaram nela, as mais chegadas, não vai conseguir explicar, porque ela fez isso no final do governo passado. Foram 2 medidas provisórias feitas no calar do governo. Foi no fim do mês de novembro. Né? Ninguém percebeu isso. É um absurdo
A 644, a 645 são duas medidas provisórias que mexem com auxílio-desemprego, com abono salarial, que mexem, enfim, com aposentadoria, quer dizer, reduzindo o prazo, criando dificuldades, tudo isso para economizar alguns bilhões de gastos da Previdência, não é? Mas por que não buscar esse dinheiro? Porque ao invés de pegar o trabalhador, por que não buscar esse dinheiro onde ele pode ser sugado, porque isso é sugado, sem trazer nem prejuízo. Por exemplo, se eu diminuir o lucro do banco X, que teve nesse último trimestre 2 trilhões de lucro, né? Trilhões de bilhões? Bilhões de lucro, né? A somatória que vai lá para trilhão, né? 2 bilhões de lucro. Se eu tirar deles um pouco desse lucro, olha, eu vou compensar esses 10 milhões, 12 milhões, 18 milhões que estão dizendo que os trabalhadores vão arcar com a responsabilidade de ter os seus direitos subtraídos. Esse, entendeu? na verdade, é o assunto da próxima reportagem. É? Então, né? Você já está adentrando ele aqui. Vamos né? esperar para lá. Só para finalizar aqui, ó, você falou da regulação da mídia, o Vinícius Braenche está te chamando a atenção. Regulação da mídia não é censura de conteúdo. Não. É democratizar a comunicação, tirar o monopólio de 5 ou 6 famílias que controlam o Brasil. O governo faz bem estimulando esse debate. Não. O governo tem ódio da liberdade. É bom lembrar que o Mensalão foi denunciado por Maurício Marinho, que foi pego e publicado na revista Veja, mesmo que foi atacada no final do ano, quando disse que Lula e Dilma sabiam, e hoje nós sabemos que eles sabiam, inclusive porque o Lula é o chefe do Petrolão, o chefe da quadrilha, evidentemente, que sabe. Segundo, todas essas denúncias, a importância, por exemplo, dada através da Folha de São Paulo, quando o Roberto Jefferson deu a célebre entrevista e cunhou a expressão que se popularizou Mensalão, foi na Folha de São Paulo. Esse governo tem ódio das liberdades. Esse governo tem como referência de liberdade Cuba. O governo federal... William, só, desculpe. Pois não, Ayrton. É que eu teria me censurado por ouvir o Vila assacar contra o Lula todas essas acusações então que ele considera justas. Não vou rebater, não. Não, ele não vai rebater, ele só vai fazer uma observação. Eu quero aguardar que o Procurador-Geral da República faça as denúncias que estão programadas a ser feitas contra os políticos e os que estiveram envolvidos nessa corrupção medonha que ocorreu na Petrobras e continua ocorrendo, como pudemos ver, não é? Eu quero aguardar para ver se, afinal de contas, o Vila vai ter feito um prognóstico positivo e o Lula vai estar lá sendo acusado pelo Procurador-Geral da República, ele e a Dilma. Se o Procurador-Geral da República não acusar o Lula nem a Dilma, vai ser porque ele, Procurador-Geral da República, não viu elementos. Pode ser até que não tenham surgido, possam vir a surgir. Não viu elementos que pudessem levar. Então, eu não vou manifestar sobre essa questão da participação de Lula e Dilma, até que, como também não falei sobre nenhum outro político que pode estar envolvido, embora tenha ouvido rumores de vários nomes, mas acho melhor esperar a denúncia. E se o Lula for denunciado com a Dilma, seu Vila, parabéns, ele conseguiu fazer um prognóstico positivo. Se o Lula não for denunciado, eu acho que aí o Vila vai ter que dizer por que não foi. Aí ele explica. Não é fácil dizer. O processo do Mensalão, do impeachment do presidente Lula, Fernando Collor, os dois são muito parecidos, quase que tem 2 L's, né? Foi em 1992. Primeiro, dia 2 de outubro, quando ele saiu pela Câmara, foi licenciado, né, da presidência, tal como dispõe a Constituição. Depois, no final de dezembro, assumiu definitivamente o vice-presidente como presidente Itamar Franco e tal. 2 anos depois, em 1994, ele acabou sendo inocentado por 5-3, o ex-presidente Fernando Collor, pelo STF. São 2 processos diferentes. Uma coisa é o processo político, outra coisa é o processo do Supremo. Nem sempre o Supremo se encontrou com a nação. Ao contrário, o Supremo sempre abaixou a cabeça para as ditaduras no Brasil, as várias ditaduras. Então, por exemplo, e vale lembrar que nesse caso vai ser julgado não pelo plenário, mas pela segunda turma, que tem somente 4 ministros, cujas sessões sequer são transmitidas pela TV. Por isso que eu disse aqui que eu estou de olho em 2 pessoas. Uma, no Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Quero ver que denúncia ele vai fazer. Não é aquela que o Antônio Fernando fez em 2005. Quero ver agora. E outro, no relator, Teori Zavascki. Agora, eu tenho plena consciência, eu queria que o Lula tivesse caráter, e ele não tem, de vir discutir publicamente essas questões. Porque um escândalo dessa proporção, ou a gente tem honra, como eu disse a semana passada, usando até uma expressão machista, honrar as calças que veste, mas é isso. Quem desviou bilhões, quem te abre os jornais, o Vacari ele andando com a mochila, sendo chamado de moche, carregando o dinheiro, a gente vai o quê? Vai abaixar a cabeça? A gente tem dignidade, nós temos a espinha ereta. Nós não se ajoelhamos para marginais do poder. E eu quero que ele venha publicamente e se defenda.
O governo federal espera arrecadar 10 bilhões de reais com o aumento da fiscalização nas empresas e cortes em programas de saúde do trabalho. Em visita à sede da Força Sindical em São Paulo, o ministro do Trabalho, Manuel Dias, disse que vai aumentar a fiscalização das empresas e reduzir despesas com programas relacionados à saúde do trabalho. O governo prevê que o pacote gere uma arrecadação extra de até 10 bilhões de reais ao Fundo de Amparo ao Trabalhador e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Cerca de 2 bilhões e 700 milhões de reais viriam do aumento da fiscalização eletrônica para coibir a inadimplência e fraude no pagamento de contribuições, como o FGTS. Outros 2,6 bilhões de reais seriam arrecadados com a formalização de 500 mil trabalhadores. Em outra frente, o governo vai tentar reduzir os gastos relacionados à saúde do trabalho, que custam cerca de 70 bilhões de reais por ano. Todos os detalhes do programa devem ser anunciados até março. Ayrton, dá sequência. Não, para voltar àquela tese. O alvo para poder tirar o país da crise não pode ser o trabalhador brasileiro. Não pode tirar dele aquilo que ele conquistou a duras penas, ou seja, acabou com o arrojo salarial, isso se deve ao governo Lula. O arrojo salarial possibilitou que ele tivesse uma vantagem a mais, a inflação reajustada acima, o salário ajustado acima da inflação, aumentou seu poder aquisitivo. Alguns economistas, a grande maioria, diz que 30 milhões de pessoas ascenderam de classe social, puderam consumir. Enfim, isso não pode voltar atrás, não é tirando deles. Tem que tirar de quem? Das empresas? Tem que tirar de quem tem. Por que não se taxam as grandes fortunas no país? Por que não se taxam as heranças? Por que o país é conhecido pelos grandes bilionários que são entre os maiores do mundo? Onde é que está o lucro dos bancos? Quantas multinacionais remetem de lucro, montadoras remetem de lucro, sem que ninguém saiba, para o exterior? Afinal de contas, tem que tirar de quem tem e não tirar daquele que a duras penas consegue manter o seu emprego. Ele tem auxílio-desemprego, vamos diminuir, o prazo vai ter que ter carência maior, vamos acabar com a carência. O jeito que vai deixar a aposentadoria para sua viúva tem que ter 2 anos de casado, não pode ser uma coisa... Enfim, olha, não é por aí. O governo Dilma vai me lamentar, vou lamentar muito. Esta medida adotada, as 2 medidas provisórias, no calar, no final do seu governo, pegando a sociedade totalmente desorganizada, desprotegida, sem poder reagir, e também essa classe trabalhadora que até agora não se manifestou de fato. Cadê CUT? Cadê CGT? Cadê a Solidariedade? Sei lá como é que chama, a Central Sindical do Paulinho aí. Enfim, por que esses ainda não foram para a rua para se manifestar contra esse tipo de política? Vila, a solução é apertar a fiscalização das empresas, multar mais e mais e arrecadar mais. Não se ouve falar em ajustes de contas, né? É muito raro isso no Brasil, né? Ou então investir um pouco melhor esse dinheiro arrecadado de impostos. Claro, dinheiro não falta, o orçamento nosso é fabuloso, o problema é de gestão. Agora, o governo poderia dar um exemplo, se quer fiscalizar e deve fiscalizar as empresas, o Ministério do Trabalho, por exemplo, não fiscaliza mais nada, virou a Casa da Mãe Joana tal, e as Secretarias Estaduais de Trabalho também, geralmente são instrumentos de negociação. A grande questão é poder dar o exemplo do governo, como? Cortando, por exemplo, o número de ministérios, são 39, vamos dizer que cortasse para 25, olha que 25 é um número fabuloso. Os DAS, os cargos de confiança, são cerca de 25 mil, estima-se, cortasse para 10 mil, imagina, tem país desenvolvido que tem 1.000, ou 900, ou 500 cargos de confiança. Olha que eu estou querendo 10 mil, são 25, mas não faz isso, infelizmente. Quase 1 milhão de alunos de escolas estaduais do Paraná estão sem aulas. Professores e funcionários entraram em greve por causa dos cortes na educação. O ano letivo deveria começar hoje na rede estadual de ensino. Mas, no lugar de aulas, foi dia de protestos em todo o estado. Em Curitiba, a categoria acampou em frente à Assembleia Legislativa. Também teve protestos em Cascavel, na região oeste, onde 6 mil profissionais de educação pararam e 33 mil alunos estão sem aulas. Em Foz do Iguaçu, são 70 escolas fechadas e 30 mil estudantes sem atividades. A paralisação acontece por conta da insatisfação com o pacote de medidas enviado pelo governo estadual à Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto prevê uma série de restrições e até mesmo o fim de benefícios ligados aos profissionais de educação. Pelo texto, os servidores perdem a bonificação anual. O teto para a aposentadoria cai para R$ 4.600. Milhares de funcionários temporários foram cortados. 2.400 turmas foram fechadas no estado. Os grevistas também reclamam do atraso de parte do salário dos servidores. Esse projeto que está lá
projeto de lei 0102, ele vem para destruir a educação no estado do Paraná. Então ele destrói o plano de cargos e carreiras de todos os educadores, enfim, de todos os servidores do estado, e ele destrói o Paraná Previdência. Por enquanto, o governo não se pronunciou sobre a paralisação. O pacote seria lido na Assembleia hoje, mas não foi colocado em pauta. A votação deve acontecer amanhã. É um tema que tem que ser tratado, discutido e certamente, até o processo final de votação, nós encontraremos uma solução boa para todos. Mas era importante o governo do Paraná se manifestar, né, Vila? Claro, eu acho que aí são várias questões. Primeiro, qualquer governo, a última coisa que deve cortar são duas, né? Se fosse, é bom não cortar nada. Educação e saúde, que são fundamentais para o país. No caso do governo do Paraná, as medidas têm de ser, pelo que eu entendi, ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. Aí volta aquela questão, o eleitor controlar o seu deputado, controlar isso, saber o que ele vai ser votado. Me parece, pela distância da notícia, eu não conheço profundamente, mas que certamente você teria outros locais para cortar do que justamente cortar da educação. Isso num país que tem problemas gravíssimos na área da educação. Né? É o curioso que todos dizem na campanha eleitoral que mais verbo para a educação. Isso é educação e saúde, né? Educação e saúde, né? O presidente Dilma fez um belo discurso, logo vem aí, como é que chama? Pátria Educadora. Pátria Educadora. Né? E aí tem cortes no Ministério da Educação. Esse governo do Paraná, cortes no governo do Paraná. O governo de São Paulo também está numa redução de gastos, porque diz que a arrecadação caiu, então está cortando todos os pontos onde pode cortar. Mas mantém um projeto de construir uma ponte, um túnel ali no Guarujá, para ligar Guarujá com Santos, vai custar 2 bilhões de reais. Não é? Para isso vai ter dinheiro? Ou seja, senhores governantes, para obras públicas que podem ser, tem que ser obras públicas urgentes, obras públicas que não são urgentes. Será que nós não podemos, em vez de cortar educação, restringir e reduzir os investimentos em algumas obras públicas que não são essenciais? Será que não podemos fazer isso? Acho que podemos. Acho que podemos inverter essa coisa. Primeiro vão cortar de áreas que não são vitais para a saúde e para a educação do povo trabalhador, das crianças principalmente, não é? Parece que vão reduzir a merenda escolar, vão dar menor qualidade, não vão dar mais uniforme, não vão mais... Enfim, mas que história é essa? Que país é esse? Não é? Por favor. Depois de se aproximar dos R$ 2,80, a cotação do dólar fechou em R$ 2,78, o maior valor desde 2004. No mês, a alta acumulada é de 13,5%. Com as contas no vermelho, tradicionais famílias italianas colocaram castelos medievais à venda. A Itália é famosa pelos vilarejos e castelos históricos que são passados de geração para geração. Mas sustentar as construções antigas e muitas vezes vazias se tornou um peso para dezenas de famílias tradicionais do país. A crise econômica, os cortes nos subsídios para a conservação de propriedades históricas e o aumento de impostos prediais obrigou dezenas de herdeiros a se desfazer de propriedades cinematográficas. Um dos exemplos é este vilarejo em Pontassiev, da época do Renascimento. O castelo da região, onde nobres tramaram contra o domínio dos Médici, está à venda. O castelo Tavolese, que obrigou a família Uberti, citada na Divina Comédia de Dante, também deve mudar de dono. O valor inicial é de 18 milhões de euros. Até agora, apenas compradores americanos e russos se interessaram. A Itália determinou que os compradores morem pelo menos alguns meses por ano nas propriedades. No ano passado, o governo também anunciou a venda de propriedades históricas que custavam caro para os cofres públicos. Estima-se que o patrimônio seja de 218 bilhões de euros. O esforço italiano é para reduzir a dívida pública, que está em torno dos 132% do PIB, Produto Interno Bruto, que equivale a 2 trilhões de euros. A medida italiana foi anunciada uma semana depois de Portugal colocar à venda antigas estações de trens, prédios e terrenos com localização privilegiada. Entre eles, casas à beira do Rio Douro, na região turística de Gaia, conhecida pela produção de vinho. Muito bem, o Vila ficou muito interessado, viu? Ele vai comprar. Você vai ver. E vai nos convidar para ir lá, né? Claro, para todos. E os telespectadores vão fazer uma grande festa. A seguir, novo Código de Ética da Petrobras prevê punição em caso de fraude, propina e arquitetos criticam a transformação de arcos históricos de São Paulo numa galeria de grafite.